Olá família IBV, graça e paz. Hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito dos bloqueadores da oração. O primeiro bloqueador da oração é orar com um coração impenitente. O que é um coração impenitente? Coração impenitente é um coração endurecido, é um coração que não se arrepende. Olha só o que diz o Salmo 66, 18. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. A NVI diz, se no meu coração tivesse contemplado, ela coloca ali, tivesse acalentado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Amados, nós devemos ter um coração quebrantado para com os pecados. Uma atitude de falta de arrependimento e quebrantamento é um bloqueio na vida de oração. Amados, precisamos também pedir ao Espírito Santo para que nos ajude no arrependimento. Fala, Senhor, em nome de Jesus, gere em mim um coração arrependido. Às vezes, pessoas são questionadas acerca de alguma situação da vida delas ou de um comportamento pecaminoso. Elas sabem que elas estão pecando e elas até dizem, realmente isso é errado, isso é pecado, isso ofende a Deus. Mas elas, no seu coração, elas não se arrependem. Um coração impenitente é um bloqueador da nossa oração. Então, nós precisamos remover isso do nosso coração e buscar um coração quebrantado, arrependido, que pede perdão pelos pecados. Amém? Quero ler de novo o Salmo 66, 18, que diz, se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria ouvido. Segundo bloqueador de oração, orar para exibir-se. Olha só o que diz Mateus capítulo 6, verso 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Amados, Jesus está dizendo isso e nós precisamos tomar muito cuidado, porque tanto eu e você, nós sabemos que nós fazemos publicamente. Olha só, se você é líder de célula, se você ora no trabalho, se você é uma pessoa efetiva, firmada no ministério da igreja, se você trabalha no púlpito da igreja, pregando a palavra, ensinando ou ministrando louvor, nós oramos publicamente e nós precisamos tomar muito cuidado para não fazer isso, para se aparecer, porque quando a gente faz para se aparecer, a gente peca. Irmãos, a oração é algo tão profundo, é algo tão santo. Oração é conexão com o Senhor. Quando você ora, você se reporta ao Eterno, você está falando com Deus. Então não use esse tempo para exibir-se, não use esse tempo para se aparecer. Quando formos orar publicamente, seja na célula, seja na igreja, em qualquer outro lugar, a gente precisa entender, agora eu estou falando com Deus, agora eu estou fazendo isso para a glória de Deus, não é para o meu benefício, não é para mostrar minha performance, mas é para mim me dispor de mim mesmo, me despir de mim mesmo e me colocar na presença do Senhor com um coração quebrantado e com uma oração sincera, muito sincera. Melhor que seja simples e que seja do coração e que seja com sinceridade. O terceiro aqui bloqueador da oração são orações não respondidas. Tiago 4,2 vai dizer assim, não tem por quê? Não pedem. Quantas situações seriam mudadas, quantos aborrecimentos seriam evitados, quantas alegrias nós experimentaríamos se orássemos. Irmãos, muitas vezes nós não oramos porque nós não temos consciência de paternidade, nós não temos consciência de filiação. Jesus disse, quando vocês orarem, orem ao Pai. O Senhor, Ele nos ensinou a falar com Deus, a chamar o Senhor de Pai. E Pai é um nível de intimidade, de família. Nós sabemos que aquele que crê se torna filho de Deus, se torna um filho amado do Senhor. Então você pode sim fazer orações diárias, você pode sim falar de tudo da tua vida para o Senhor, porque Ele quer relacionamento conosco. Nós precisamos entrar pelas portas da oração e buscar um relacionamento íntimo com o Senhor, como um pai, porque Ele é o nosso Pai, se revela a nós como Pai. Algumas pessoas, elas não conseguem orar por suas necessidades, não conseguem rasgar o coração delas diante do Senhor, porque elas não têm consciência do amor de Deus por elas.
elas entendem o amor coletivo de Deus, o amor por todas as pessoas do mundo, mas sabe aquele amor profundo, aquele amor pessoal que é dirigido a mim e a você, aquela coisa íntima, singular de entender que Deus ama você do jeito que você é, com as suas falhas, com os teus acertos, com as suas lutas. E aqui eu não estou dizendo esse do jeito que você é, que você permaneça como você está, porque a gente está sendo trabalhado. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando de glória em glória até ser perfeito. Mas o Senhor, Ele ama você, o indivíduo, individualmente. O Senhor te vê, o Senhor te assiste, o Senhor te contempla, Ele guarda você, Ele ama você e Ele busca esse relacionamento contigo. Então, o quarto aqui, já entrando no quarto bloqueador de oração, é orar por motivos errados. O terceiro é orações não oradas. Então assim, ore, clame ao teu Pai. Amém? Então aqui o quarto, orar por motivos errados. Tiago capítulo 4, verso 2 e 3 vai dizer: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar nos seus prazeres. Ah, meus irmãos, quantas orações erradas já fizemos, né? Quantas, principalmente no começo da nossa conversão, que a gente não entende muito bem esse processo, mas depois a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo mais acerca do Senhor, a gente vai passando mais tempo com as Escrituras e a gente entende que a gente precisa pedir pelos motivos certos, pelos motivos certos. Amém? O sexto bloqueador da oração, orar, mas ao mesmo tempo ignorar os pobres. Olha só, orar, mas ao mesmo tempo ignorar os pobres. Irmãos, quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido, é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos manda fazer o quê? Cuidar do pobre, cuidar do necessitado. Se Deus abençoou a tua vida, é porque Ele quer cuidar de você, Ele quer que você cuide, que as bênçãos que Ele te deu sejam também, que Ele te deu seja também tocada na vida daquele que precisa. Alguém um dia disse para mim assim: olha, como disse Francisco de Assis, quem dá o pobre empresta a Deus. Depois eu me converti e entendi que quem disse isso foi as Escrituras, foi o próprio Deus, que está escrito isso em Provérbios, que quem assiste o pobre, quem dá ao pobre, empresta ao Senhor e o Senhor o recompensa. Meus irmãos, nós não vamos fazer muitos de nós, nenhuma ação tão grande assim, nesse processo todo da nossa vida. Nós muitas vezes não vamos nos envolver com obras sociais gigantescas, com projetos de longa escala, de larga escala. Porém, na nossa vida diária, existem pessoas que passam por nós, que participam da nossa vida, e quando essas pessoas têm necessidades, nós podendo ir e sanar essa necessidade, abençoar pessoas, devemos abençoar. Irmãos, se cada um no seu nível ali, de conhecimento, de amizade, de cidade, de corpo de Cristo, de comunidade, fazer alguma coisa um pelo outro, as necessidades vão diminuir. Então, se você orar, mas ao mesmo tempo ignorar o pobre, isso é um bloqueador de oração. Deus se importa com os necessitados. Nós também precisamos nos importar com eles e dividir e compartilhar. Não é o quanto você tem, mas sim o quanto você se importa. E nós somos chamados por Deus também para se importar, também para dividir. Então, olha só, esse foi o quinto bloqueador de oração: orar, mas ao mesmo tempo ignorar os pobres. O sexto bloqueador de oração é orar enquanto maltrata o cônjuge. Olha só, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7 diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Isso está escrito nas Escrituras, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. E esse é o sexto
bloqueador de oração. Irmãos, nós não podemos tratar a pessoa mais importante da nossa vida, que é o nosso cônjuge, de qualquer jeito. Amados, nós precisamos agir com delicadeza, com discernimento, com respeito para com as pessoas da nossa família, para com o nosso marido, para com a nossa esposa. Irmãos, quando nós oramos e maltratamos o nosso cônjuge, as nossas orações elas não são ouvidas. Né? Marido, tenha um pouco de paciência, de jeito, de tato com a tua esposa. O Senhor diz, a esposa ela é o vaso mais frágil, ela precisa da tua mão, da tua proteção, da tua ajuda, da tua compreensão. Esposa, amada do Senhor, trate o seu marido com sabedoria, com respeito. Entenda que você está debaixo da autoridade desse homem, da missão desse homem, e Deus leva em conta tudo isso, né? Já falando aqui dos nossos filhos, educar nos princípios do Senhor e também temendo ao Senhor e entendendo que as nossas orações podem sim ser interrompidas quando nós tratamos e achamos que temos o direito de tratar o nosso cônjuge de qualquer jeito. Muita gente às vezes vem à igreja e eles dizem assim: olha, eu estou servindo ao Senhor. Não é só na igreja que nós servimos ao Senhor. Nós servimos o Senhor no nosso cotidiano, na nossa vida doméstica, na nossa casa, junto com os nossos amados. Então cuida disso para que as tuas orações não sejam interrompidas. Sétimo bloqueador de oração, e aqui penúltimo já, orar com mágoa de alguém no coração. Todos nós já erramos com alguém. E com certeza alguém já errou conosco, né? Marcos capítulo 11, verso 25 e 26 vai dizer assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Esse versículo é muito forte, é muito profundo. Nós não temos o direito, Deus não nos deu o direito de não perdoar as pessoas, porque Ele nos perdoou. E nós somos parecidos com Ele quando nós perdoamos. Amados, o Senhor Jesus ele vai dizer lá em Mateus capítulo 7, acho que verso 12, ele vai dizer assim, que aquilo que você gostaria que os homens fizessem a você, você deve fazer primeiro aos homens. E essa é uma regra de ouro da vida, né, das escrituras. Então, toda vez que eu erro com alguém, eu quero que essa pessoa me perdoe, que ela libere para mim perdão. E toda vez que alguém errar comigo, eu preciso me lembrar disso, que eu preciso perdoar essa pessoa e não nutrir mágoa no meu coração. Um homem de Deus, eu ouvi um homem de Deus dizer assim esses dias, que a misericórdia dele é direcionada às pessoas e a fé dele é direcionada ao Senhor. A nossa fé é direcionada a Deus e a nossa misericórdia às pessoas. Então, o sétimo bloqueador de oração é um coração magoado, um coração ofendido, um coração que não entrega essas mágoas diante do Senhor. Eu lembro que há um tempo atrás eu aconselhei uma moça e ela tinha tido uma briga com o irmão dela, e depois dessa briga ela passou a ter problemas. Então ela veio, né, para se aconselhar, e ela não contou para mim do problema. Primeiro ela disse que ela estava com muitas dificuldades para dormir, com muitos problemas para ficar sozinha, ela tinha perturbações noturnas, e eu comecei a perguntar para ela acerca dos relacionamentos dela com as pessoas e do relacionamento dela com Deus. Porque se o relacionamento nosso com Deus não é cultivado, é quebrado, a gente não vive plenamente. Se a gente tem problemas com as pessoas, a gente também não consegue viver de maneira leve, de maneira abundante nessa vida. Então ela me disse que esses problemas começaram a acontecer na vida dela quando ela teve uma briga com o irmão. Ela teve uma briga com o irmão em um momento banal, uma briga sem motivo, sérios, e depois daquela briga ela nunca mais conversou com o irmão. E já fazia quase um ano que ela não conversava mais com o irmão dela. Então eu disse para ela assim: filha, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Isso que diz os Salmos. E eu disse para ela: vai para casa, espera o teu irmão chegar, conversa com ele, pede perdão para ele, tira toda a mágoa do teu coração, e essa noite coloca o relógio para despertar, porque você vai perder a hora, porque você vai dormir muito bem. Ela obedeceu,
foi para casa, esperou o irmão chegar da faculdade, os dois conversaram, se reconciliaram, ela tirou toda a mágoa do coração, ela perdoou o irmão a perdoou, e ela disse para mim: pastora, essa manhã eu acordei e perdi a hora, porque eu dormi muito bem. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando a gente não libera as pessoas, quando a gente não perdoa, quando a gente tem um coração, passa essa vida com um coração amargurado, um coração cheio de mágoa, a gente é prejudicado física e emocionalmente. E infelizmente as pessoas que estão dentro da tua casa, junto com você, também são prejudicadas, porque a mágoa, ela parece que vai criando tentáculos e tocando a família, né? Então, tira isso da tua vida. Último, para a gente encerrar, último bloqueador da oração: orar e duvidar. Olha só, Tiago capítulo 1, versos 6 e 8 vai dizer assim: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Amados, se for para orar duvidando, é melhor que a oração não seja feita, né? É melhor que não seja feita essa oração. Nós precisamos orar crendo que Deus está ouvindo, que Ele é suficiente para resolver, para nos abençoar e para nos responder acerca das nossas orações. Ele pode responder de várias maneiras, né? A gente sabe disso e Ele sempre responde, e nós precisamos fazer todas as nossas orações com fé. Não podemos orar com incredulidade no nosso coração. A fé agrada ao Senhor, a fé fortalece a nossa vida. Nós somos abençoados por Deus e nós podemos ter fé no Senhor Jesus, porque nós sabemos que Ele tem feito e faz grandes coisas pelas nossas vidas. Deus não nos chamou para viver impelidos de um lado para o outro como as ondas do mar, inconstante na oração, inconstante na fé, inconstante numa vida devocional diária, inconstante na igreja, inconstante. Você não deve viver assim, de inconstância em inconstância. Você deve buscar constância diante de Deus. Você deve buscar fortalecimento diante do Senhor e ser uma pessoa constante, diariamente, se fortalecendo, crendo e entendendo que o Senhor está nos guardando. São 8 os bloqueadores da oração. Então eu vou recapitular com você para a gente terminar. O primeiro é nutrir um coração impenitente, um coração endurecido. Segundo, orar para exibir-se. Terceiro, orações não oradas. Quarto, orar enquanto Quinto, orar enquanto maltrata o cônjuge. O quarto aqui é orar por motivos errados. O sexto, orar mas ao mesmo tempo ignorar os pobres. Sétimo, orar com mágoas de alguém no coração. E oitavo, orar e duvidar. Meus irmãos, que o Eterno abençoe vocês e que vocês possam, assim como eu, buscar na tua vida diária remover cada um dos bloqueadores de oração. Se a gente conseguir remover esses bloqueadores de oração da nossa vida, nós vamos ter mais respostas de oração, nós vamos ter uma vida mais vibrante, uma vida mais abençoada e uma vida abundante, uma vida mais leve e feliz, porque a nossa comunhão com Deus vai estar crescendo a cada dia. Deus te abençoe.